Então, agora vamos lá para a página 340, falar sobre o primeiro reinado. Na página 341, período regencial. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês a página, que é esta aqui. Espera aí. Todo mundo está conseguindo ver? Sim. Onde tem o primeiro reinado? Sim. Então, vamos começar, gente, refletindo nesse título. O título é O Primeiro Reinado. Quem foi o primeiro governador, a primeira pessoa a reinar aqui no Brasil? Quem foi? Depois da independência. Depois da independência, quem foi? Dom Pedro I. Dom Pedro I. Ó, o próprio nome dele já diz, Dom Pedro I. Então, ele foi a primeira pessoa a reinar no Brasil depois da independência. Sofia, começa a leitura para a gente, por favor. Primeiro reinado. O período em que Dom Pedro I governou, conhecido como Primeiro Reinado, foi bastante conturbado. Pausa. Vocês sabem o significado da palavra conturbado? Nervoso, agitado, violento, tá bom? Continua, Sofia. O imperador teve muitos desentendimentos com políticos brasileiros, principalmente na elaboração de uma Constituição para o Império do Brasil. Vocês sabem o que significa uma Constituição? Não. Sim ou não? A Constituição... Fala, José Alexandre. Acho que não, eu já ouvi falar, mas não sei o que é não. A Constituição é um conjunto de leis que rege um país. Nosso país ele tem uma Constituição, tá? O que é reger? Que determina as regras de um país. O que se pode fazer, o que se não pode fazer, o que é um crime, o que não é. Isso está na Constituição. Quais são os deveres do país com os cidadãos, tá certo? Sim. Então, Dom Pedro I, ele teve muitos desentendimentos com os políticos para elaborar essa Constituição do nosso país, a primeira Constituição. Então, a primeira coisa que estava dando errado aí nesse reinado de Dom Pedro I já foi a relação deles com os políticos para elaborar essa Constituição. Então, já começou a ter alguns desentendimentos aí. Ágata, continue a leitura. Não, tá muito baixo, eu não estou lhe ouvindo. Você tem que ficar mais próximo ao celular. Dom Pedro I entrou em conflito com os membros da Assembleia Ainda tá baixo, Ágata. Meu volume tá todo alto. Melhorou agora, vai. Dom Pedro entrou em conflito com os membros da Assembleia Constituinte, não acatando suas decisões. Agindo de uma forma autoritária, o imperador dissolveu a Assembleia e, em 1804, após uma Constituição que lhes concedia amplos poderes. Então, prestem atenção. Toda pessoa, para governar, ela precisa de uma Assembleia Constituinte. Que venha a ser essa Assembleia Constituinte? São aqueles políticos que ajudam um governante de um país a governar, a tomar as decisões, a decidir sobre as leis. E Dom Pedro, ele tinha essas pessoas que ajudavam ele. Só que o que ele queria fazer? Ele queria que a opinião dele fosse aceitada por todo mundo e que ninguém discordasse dele. Então, o que ele fez? Ele dissolveu essa Assembleia, ele fez com que essa Assembleia não existisse mais e ele queria agora, nesse momento, ter apenas os poderes para ele. Ninguém poderia opinar, ninguém poderia ajudar, ninguém poderia falar nada quando ele decidisse alguma coisa.
Vocês concordam com esse tipo de atitude? Não. Não. É uma atitude completamente autoritária, porque quem governa um país, presta atenção nisso, quem governa um país não é dono do país, ele está ocupando aquele cargo, não é? Então, ele tem que decidir juntamente com a população, com a Assembleia Constituinte, com os políticos que ajudam ele, não é? Quais são os melhores destinos, as melhores atitudes a ser tomadas para governar aquele país. Não é o que ele diz e ponto final. Não pode ser autoritário. Ele precisa ouvir as pessoas. Tem muita coisa em jogo para ele dizer que a opinião dele é a única certa e que as opiniões que são contrárias a ele não estão certas também. Ele não pode agir dessa forma. Então, era isso que Dom Pedro, naquela época, estava fazendo. Alguém tem algum comentário a fazer? Não. Então, vamos continuar. Edson Lucas, bem próximo do celular, leia o próximo parágrafo para a gente. Desagradarão a grande De novo, Edson Lucas, bota o celular mais próximo, que a gente não está ouvindo. Não entendeu? Essas atitudes desagradarão a grande parte da população brasileira, que estava descontente com a crise econômica, motivada pela queda das exportações e pelos altos gastos do governo. Pausa, só um minutinho. Então, tudo isso que estava acontecendo, né? Além disso, também estava acontecendo uma grande crise econômica no país. Por que estava acontecendo essa grande crise econômica? Porque Brasil tinha cortado relações com Portugal. Então, Portugal não estava mais ajudando economicamente a colônia. Brasil estava por conta própria. E, além disso, essas atitudes de Dom Pedro I, essas atitudes autoritárias, estavam desagradando a população. Continuando a leitura no livro, desse modo, Dom Pedro se encontrava pressionado, ele estava sendo pressionado pela população. E resolveu fazer o quê? Renunciar ao trono em favor de seu filho, Pedro de Alcântara, então com 5 anos de idade. Então, o que Dom Pedro fez? Não quero mais ficar no trono, vou renunciar e quem vai tomar conta agora é meu filho, que tem só 5 anos de idade. Imagina a bagunça. Vamos ver o que Mas é aconteceu. só lavar. Vamos ver o que aconteceu. Antes disso, a gente vai ler esse quadro aí embaixo que vai falar sobre a Confederação do Equador. José Alexandre, leia a página para a gente. A Confederação do Equador. A forma autoritária de Dom Pedro I governar provocou revoltas em várias regiões do Brasil. Uma das mais importantes foi a Confederação do Equador, movimento revoltoso ocorrido no Nordeste brasileiro, com a finalidade de criar uma república naquela região. Pausa. Então, teve um movimento nessa época aí do reinado de Dom Pedro, em que o Nordeste brasileiro, aqui onde a gente mora, tentou se desligar do Brasil e ser um país isolado. Então, se essa revolta tivesse dado certo, hoje nós aqui do Nordeste, as pessoas que moram no Nordeste seriam um outro país, e não seria um país junto com o Brasil. Seria um país isolado. Vamos ver o que aconteceu. Quer falar, José Alexandre? Não. Então, continue a leitura, por favor. Os líderes da revolta chegaram a tornar o poder nas províncias. Províncias é como se fossem os estados. De Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. No entanto, após muitas disputas, o governo reprimiu o movimento
prendendo e condenando à morte muitos participantes. Então, o movimento não foi forte o suficiente para que o Nordeste se tornasse independente e o governo, então liderado por Dom Pedro I, ele conseguiu reprimir esse movimento, tá? E prender muitos desses participantes, levando alguns deles à morte. Então, essa ideia ela foi dissolvida naquela época. Então, isso foi só um exemplo de algumas revoltas que aconteceram por parte da população em relação às atitudes em que Dom Pedro estava tendo naquela época. Uma dessas revoltas foi a Confederação do Equador, em que alguns líderes, tá, de lugares aqui do Nordeste queriam se tornar independentes do Brasil, queriam se tornar uma nova nação que fosse independente do Brasil naquela época. Olha só o que esse reinado de Dom Pedro estava fazendo com que a população, o que estava fazendo acontecer na população. Então, Dom Pedro não aguentou toda essa pressão que estava acontecendo na época e fez o quê? Vou renunciar meu trono. Quem vai ficar agora no meu lugar é o meu filho, Pedro de Alcântara. Então, vamos ver como é que foi aí esse período regencial, página 341. Ixi, Maria. O período regencial. Sofia. O período regencial. Até que Pedro de Alcântara completasse a maioria do Brasil. Foi Calma aí, completasse a maioridade. Ele fosse maior de idade. A maioridade. O Brasil foi governado por regentes. Calma, O período... calma aí, peraí, só um minutinho. Dom Pedro de Alcântara ele não poderia assumir o trono com 5 anos de idade, não é? É uma coisa muito anormal, isso não poderia acontecer. Então, até que ele pudesse ter a maioridade, ter a idade certa para governar, o Brasil foi governado por regentes. Vamos descobrir quem foram esses regentes. Vai, Sofia, continue a leitura. O período regencial de 1831 a 1840 foi marcado por diversas revoltas populares. Tá, Essas revoltas demonstraram a insatisfação de grandes partes da população com as desigualdades sociais e com a falta de participação nas decisões do governo. Então, veja bem, os regentes naquela situação, tá, eram, em sua grande maioria, militares e pessoas muito importantes na sociedade. Tá? E essas pessoas, elas acabaram conduzindo o governo do nosso país durante esse período de 1831 a 1840. Só que eles não conduziram esse período do nosso país de maneira que agradasse a população. O que estava acontecendo? As pessoas que eram pobres não estavam sendo favorecidas e as pessoas que eram ricas continuavam sendo favorecidas. E o que isso aconteceu fazendo? Aconteceu com que houvesse grande desigualdade social. Os pobres ficavam cada vez mais pobres e os ricos ficavam cada vez mais ricos. Isso desagradou a população e várias revoltas aconteceram nesse período. A gente vai ver alguma delas. Essa primeira imagem aí, vocês estão vendo? Sim. Então, ocorrida na província do Grão-Pará, a cabanagem foi uma revolta que se iniciou em 1835 e teve grande participação popular, ou seja, da população. Essas pessoas estavam insatisfeitas com as desigualdades sociais e sofriam com a fome e a miséria. Os cabanos, como ficaram conhecidos, os revoltosos, chegaram a assumir o governo da província, o governo do Pará, mas foram derrotados por tropas imperiais em 1840. Essa pintura representa uma batalha ocorrida durante a cabanagem. Então, a cabanagem foi uma das revoltas que aconteceu lá onde hoje é conhecido o Pará. Próxima revolta, próximo exemplo de revolta, a Revolução Farroupilha.
Estão vendo aí essa segunda imagem? Sim ou não? A Revolução Farroupilha, ocorrida entre os anos de 1835 e 1845, foi uma revolta promovida por criadores de gado do sul do Brasil, que estavam descontentes com os altos impostos. Lembra dos impostos lá que a gente já estudou? Os impostos cobrados pelo governo sobre o preço da charque, que era a carne, né? Carne de charque, carne salgada. Eles também queriam ter maior participação nas decisões do governo. Depois de muitas lutas, a disputa entre os farroupilhas e o governo foi encerrada com um acordo feito entre as partes envolvidas. Esse acordo incluía a anistia aos revoltosos, ou seja, o perdão aos revoltosos, e a inclusão dos oficiais farroupilho no Exército Brasileiro. Ou seja, foi um trato que favoreceu as duas partes, tanto o governo brasileiro como os revoltosos. Tá? Só que esses são dois exemplos de muitas outras revoluções que aconteceram no país, mostrando que a população ela estava insatisfeita, ela não estava feliz com o que estava acontecendo nesse período em que o filho de Dom Pedro ficou para reinar e foi passado pelo período regencial, em que os militares estavam reinando no lugar dele. Então, o que aconteceu? Em 1840... Leia aí, Edson Lucas. Em 1840. Próximo ao celular, para a gente conseguir acompanhar. Em 1840 ocorreu um fato que foi ao período regencial. Edson, de novo, por favor. A gente não está conseguindo entender. Mais uma vez, por favor. Em 1840... ocorreu um fato que foi ao período regencial, o chamado golpe da maioridade, planejado por um grupo de políticos, antecipou a maioridade do herdeiro do trono de 18 para 14 anos. Então, olha só o que aconteceu. Políticos muito espertos, não é? Vendo tudo o que estava acontecendo, eles decidiram arquitetar um golpe. Um golpe é como se fosse um plano, não é? Um plano para que mudasse a situação. Então, o que eles fizeram? Eles determinaram uma lei que, a partir daquele momento, para governar, o herdeiro não precisava ter 18 anos, mas com 14 anos ele já poderia governar. Então, aquele filho de Dom Pedro I, não é? Que é Pedro de Alcântara, que estava esperando completar os 18 anos, com 14 anos já poderia governar. Por quê? Porque foi dado o golpe da maioridade. Assim, ó, o último parágrafo lá. Assim, aos 14 anos de idade, Pedro de Alcântara tornou-se imperador do Brasil, com o título de Dom Pedro II. Agora não é mais Dom Pedro I, Dom Pedro II, porque ele foi o segundo governador do Brasil, dando início ao período que ficou conhecido como Segundo Reinado. Então, com 14 anos e não com 5, Pedro de Alcântara, ele se tornou o segundo governador do Brasil, recebeu o título de Dom Pedro II, porque ele era o segundo, não é? E deu início ao Segundo Reinado do Brasil. Alguma dúvida? Não. Parece uma série, não é? Uma série de aventura. Todas essas histórias de revoltas. Voltas e reviravoltas. Se fossem criar um filme, hein, ia ter história para contar. Acho que ia ter pelo menos uns 3 filmes para contar. Então vamos lá, vamos continuar agora na página do exercício, página 342. Quero ver se vocês prestaram bastante atenção nas explicações. Número 1. Sobre o primeiro reinado, responda às questões a seguir. Letra A. Explique por que o primeiro reinado foi considerado um período político conturbado. O primeiro reinado foi a época que Dom Pedro I reinou. Por que esse foi um período conturbado? Porque houve muitas guerras e muitas revoltas e Dom Pedro I. Não só isso já passou a independência. Ele já ganhou essas revoltas contra os portugueses, tá? Mas a gente está falando do período em que ele estava governando.
Dom Pedro I agora já é o governador do Brasil, ele já está governando. Por que que esse período ele foi conturbado? Ele teve, de fato, revolta da população, sim. Mas por quê? Vocês lembram disso? Que... Não tem nada a ver com o que eu ia falar. Fala, Agatha, o que você ia falar? Que ele dava impostos para as outras pessoas. Faz parte também do que você vai falar, do que você falou. Olha só, Dom Pedro, ele estava sendo autoritário. Ele queria que o poder fosse escolhido e exercido só por ele e que as pessoas aceitassem aquilo que ele queria. E aí o que aconteceu? A população se revoltou, não é? E aí o que ele fez também, ó, ele dissolveu a Assembleia, que era daquelas pessoas que ajudavam ele tirou essas pessoas para não ajudar mais ele queria que o poder ficasse só para ele, tá bom? Então, ó, a resposta que o livro vem nos trazendo é essa aqui, ó. Foi por causa dos desentendimentos entre o imperador e os políticos brasileiros, principalmente quanto à elaboração da Constituição. Então, houve muitos desentendimentos entre Dom Pedro I e os políticos brasileiros. Vou copiar. Não precisa copiar agora, não. Eu vou colocar o vídeo e vocês, no vídeo, vocês assistem e fazem e terminam de fazer o exercício. Tá certo? Letra B. Vamos para a letra B. Cite alguns exemplos que ilustram o autoritarismo de Dom Pedro I. Isso eu acabei de falar para vocês. O que Dom Pedro I fazia que mostrava que ele era uma pessoa autoritária? Tirou a Assembleia. Dissolução da Assembleia, muito bem. Mais impostos para o povo brasileiro pagar. Mais impostos. Outra coisa também que ele fez, ele queria impor uma Constituição, que só ele poderia dar opinião. E, além disso, ele reprimiu os rebeldes com violência. Lembra quando a gente falou sobre a Confederação do Equador? Então, ó, alguns exemplos nós temos aí. Dissolução da Assembleia, imposição de uma Constituição, a violência da repressão aos rebeldes na Confederação do Equador. Temos 3 exemplos. Vamos para o número 2. Depois vocês fazem aí, vocês vão olhar o vídeo e vão fazer. Número 2. Pinte de verde os acontecimentos referentes à cabanagem, que foi aquela revolta lá do Pará, e de vermelho os acontecimentos referentes à Revolução Farroupilha, que foi o que aconteceu no sul do nosso país. Primeira opção, essa revolta ocorreu na província do Grão-Pará. Foi a cabanagem ou foi a Farroupilha? Gente, eu acabei de dizer para vocês. Voltem lá na página 341. Qual foi o que aconteceu no Grão-Pará? Foi a cabanagem ou foi a Farroupilha? Não. Somente o tempo faz sentido. Tô olhando aqui, professor. Estou esperando alguém me dizer. Foi A bandagem. a cabanagem. Foi a cabanagem, olha lá. Ocorrida na província do Grão-Pará, a cabanagem foi uma revolta que se iniciou em 1835. Então, esse quadradinho vocês vão pintar de verde. Tá. Segundo quadrado, essa revolta foi promovida por criadores de gado no sul do Brasil, que estavam descontentes com a cobrança de impostos e queriam ter maior participação nas decisões do governo. Foi a cabanagem ou foi a farroupilha? Foi a farroupilha. Então, vou pintar de vermelho.
Próxima opção. Participaram dessa revolta pessoas de baixa renda submetidas à fome e à miséria. Foi a cabanagem ou foi a farroupilha? Cabanagem. Foi a cabanagem. As pessoas da população que estavam passando por fome e miséria naquela época. Verde. Próximo quadrado. Essa revolta aconteceu entre os anos de 1835 e 1845 e terminou com um acordo feito entre o governo e os revoltosos. Qual foi? Farroupilha. A farroupilha. Por quê? Porque era de interesse do governo fazer um acordo com essas pessoas. Por quê? Porque eles eram donos de gados, não é? Isso fornecia lucros ao governo. Agora, com a população não tinha conversa nenhuma, porque ninguém tinha nada a oferecer. Então era Próximo. só com o governo? Como, José Alexandre? Você perguntou o que, José Alexandre? Então era só com o governo? No caso, eu estou dizendo o seguinte, esses revoltosos da farroupilha, eles eram donos de gado. Então, eles tinham o que oferecer para o governo, eles tinham lucro a oferecer para o governo. Já a população, que era pobre e carente, não tinha nada para oferecer. Então, o governo não quis fazer trato nenhum com a população da cabanagem, mas fez com o da farroupilha. Você entendeu? Sim. Tinha algum interesse aí. Então, o último quadrado. Os revoltosos chegaram a assumir o governo da província, mas foram derrotados por tropas imperiais no ano de 1840. Quem foi? Cabanagem. Muito bem, Ágata. Foi a cabanagem. Eles assumiram até o governo da província do Grão-Pará, mas acabaram sendo derrotados e reprimidos pelo governo. Olha só, eu vou finalizar essa reunião, mas não saiam não, tá? Deixa eu só finalizar a gravação e eu vou voltar para compartilhar a página com vocês para vocês terminarem de fazer essa tarefa. Combinado? Combinado. Então só um minutinho. The Grand Prix.